Olá, sejam bem-vindos ao Da Hora desta segunda-feira. Jornalismo independente, comprometido com a verdade e conectado com você. Salve, salve, queridos telespectadores. Chegando aqui o seu Da Hora desta segunda-feira, um final de semana que foi, estamos hoje é feriado, né? Muita gente está nas praias curtindo aí o final de semana prolongado, mas nós estamos aqui do Batente para trazer a melhor informação para você. Como eu digo, aqui o fato vira notícia com a credibilidade de 35 anos da Rede União de Rádio e Televisão. E já na nossa bancada hoje, costumeiramente nas sextas-feiras, mas especialmente hoje, doutor Djalma Pinto, especialista em legislação eleitoral. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor Djalma. Retornando para esse grande encontro de segunda-feira, excepcionalmente, mas é uma alegria estar aqui ao lado dos seus telespectadores. E o querido Norton Lima Júnior não quis viajar no feriado, não, Norton? Ficou por aqui, né? Jornalista, 24 horas no ar, é? 24 horas por ar. 24 Sempre horas na timeline, né? Sempre na timeline. É isso aí. E o seu Da Hora já começando com notícias, né? Depois de uma semana aí de polêmicas, de conversas, vai e vem, a Petrobras finalmente anunciou uma nova redução no valor do diesel no Brasil. E durante a sua transmissão ao vivo, o Bolsonaro falou sobre este assunto. Vamos ver a matéria. A Petrobras anunciou mais uma redução no preço do diesel, lá na refinaria, em 22 centavos. A semana passada foram 20 centavos, é isso mesmo? 20 centavos, e agora 22. Então está numa queda aí o preço do diesel. Né? Assim como com o novo presidente da Petrobras, dentro da responsabilidade, já diminuiu 35 centavos o preço da gasolina nas refinarias. Isso leva alguns dias até chegar no posto de combustível, mas vai chegar. E teremos brevemente uma das gasolinas mais baratas do mundo, excetuando os países produtores e os que têm refinarias, né? Nós aqui poderíamos ser autossuficientes no refino, mas um cara lá atrás começou a fazer 3, sumiu com 100 bilhões de reais e não se fez refinaria nenhuma. É isso aí. O diesel baixando o preço, nós tivemos estamos em um período agora, esses últimos 30 dias foram de muitas informações polêmicas sobre a questão da queda dos preços da gasolina, a diminuição de impostos, né, do ICMS. Alguns estados resistiram isso, o governo criou aí uma espécie de subsídio, né? Na realidade, um subsídio para custear a defasagem na questão da arrecadação de impostos dos estados, mas isso refletiu muito na questão da economia. E agora, com a chegada do diesel, eu acredito que até a própria gasolina pode baixar mais um pouco, porque baixa um pouco do frete. É essa a perspectiva, é essa a realidade, é assim que nós podemos enxergar ou tem algo além disso, Norton? Não, você tá estabilizando o preço do petróleo internacional, né, com essa acomodação dessa crise lá na Eurásia. Você já vai ter uma possibilidade novamente, né, de você entrar o petróleo russo, entrar o petróleo lá da Arábia Saudita e tal, e isso vai estabilizar os preços. Isso é uma coisa que já era esperada. Todo mundo sabia que essa crise era passageira, até porque essa guerra também, né, que não foi uma guerra, essa operação especial da Rússia na Ucrânia, ela foi muito rápida em relação ao que se imaginava, né? Não teve essa matança violenta como geralmente eles fazem, foi uma operação com objetivos militares muito claros, né, assim, que foram atingidos muito rapidamente, e era impossível se imaginar que esse cenário ia se perdurar durante esse período todo que eles estavam imaginando. É complicado, né? Mas, agora a gente vai ter agora no segundo semestre uma coisa muito complicada, vai ser essa crise de aquecimento do hemisfério norte, que aí o inverno vai chegar lá e grande parte dessas populações, sobretudo ali na Europa, eles vão ficar sem gás, vai ser uma coisa complicada, viu, por lá. Ou seja, a crise para eles vai chegar agora. Não, agora é o momento crítico, né? É o momento vai ser mais delicado, porque até então eles não estavam tendo inverno, você estava tendo até fogo em Portugal, florestas queimando, fogo na Itália, né? Como sempre teve lá naquela coisa toda lá. Inclusive, eu acho que cabe até falar isso aqui, de eu morri de rir, porque saiu no Ceará uma notícia de que tinham comprado uma escada, não, tinham comprado uma máquina de incêndio, né?
uma super... uma super... Como se fosse não era uma escada, era um algo assim que tinha lançado no mundo, era uma novidade mundial. Um braço não, era Magiro, tipo a escada Magiro? Não era a escada Magiros, era uma lagarta, né? Ele tinha esse formato de lagarta, que era uma das poucas coisas que tinha no mundo. Parece que o Ceará comprou a primeira por um. Quando você vai ver, era para apagar incêndio florestal. Como é que o Ceará, como é que eles compram equipamento desse, corpo de bombeiros, né? Até que eles vêm explicar como é que é essa coisa, né? Porque as coisas são anunciadas aqui e a gente não fica sabendo por intermédio de outro, mas como é que eles gastaram uma fortuna para comprar uma coisa para incêndio florestal? Uma coisa assim que deveria estar na Califórnia, deveria estar na Itália, deveria estar em Portugal. Será que não compraram para doar para lá? Não. Eu acho que talvez, provavelmente. Eu vou trazer mais detalhes sobre essas, porque é um negócio muito engraçado isso aí. Aí tem muita Jurema pegando fogo no sertão do Ceará, né? Ali pro lado do sertão dos Inhamuns, né? Agora, Aécio, é o seguinte, esse problema do combustível no Brasil, ele precisa ser reexaminado permanentemente. O Ceará era para ter uma refinaria, com os alemães, com os árabes. Já deveria ter. O Ceará gastou, aqui no Ceará foram gastos 500 milhões de reais lá no PECEM para fazer a refinaria do PECEM e tal. Lá no Maranhão foram gastos mais de 2 bilhões de reais para fazer uma refinaria no Maranhão. Essa refinaria de Pernambuco, ela está 300% a mais, tudo fruto de corrupção. A Petrobras realmente foi assaltada, existe uma narrativa absolutamente inconsistente de que a Lava Jato prejudicou a economia. Muito pelo contrário, a Lava Jato foi uma operação histórica. Pela primeira vez, durante toda a existência do nosso país, houve realmente uma apuração dos crimes contra a administração pública, contra o patrimônio público. Esse Dallagnol está sendo agora execrado, um jovem idealista que teve coragem de resistir a um sistema de compadrio em que o dinheiro público era assaltado e ninguém era denunciado. Então, o Brasil fica nessa dependência de oscilação do preço do petróleo internacional porque homens sem escrúpulo, sem compromisso algum com o dinheiro público, torraram a verba da população que era para ser aplicada nessas refinarias lá no Rio de Janeiro, em Pernambuco, no Ceará e no Maranhão. Se essas refinarias tivessem realmente sido executadas ou produzidas ou concluídas com qualificação técnica, sem esse fisiologismo barato, você sabia que o ministro era Lobão, ministro das Minas e Energia, você já podia imaginar o que era que iria acontecer. Então nós pagamos um preço ainda por conta de homens, de pessoas sem escrúpulo que gerenciaram, que exerceram essa governança nessas instituições. Absurdo toda essa coisa. Imaginar o seguinte, você tem uma conspiração internacional contra a formação de um mercado interno brasileiro. Isso é uma coisa que não é de hoje, né? Você imagina assim, que o Brasil, o quanto o Brasil se desenvolveu quando eles abriram os portos aqui, naquela época lá, e tudo que eles fazem agora é para impedir essa coisa. A desculpa do pessoal que o Brasil não pode ter uma refinaria, né? Que é quase que você tem que ter uma permissão internacional para ter uma refinaria, como essa coisa também agora que a gente está tendo dos submarinos nucleares, que os ingleses estão querendo acesso o que a gente descobriu. Nós somos os inventores praticamente das supercentrífugas, né, da energia nuclear, que é a energia mais limpa que há. Então, vamos ter submarinos nucleares feitos com nossa tecnologia, com os nossos cientistas, né, que são muito geniais. O Brasil sempre foi genial. Nós temos craques na bola, nós temos craques em todas as áreas. Aí, a desculpa deles, que nós não poderíamos ter refinaria, era que o nosso petróleo era muito grosso. Era um papo furado que não tinha nome para dar. Eu vou contar para ti um negócio, tu que andou muito ali pela região do Rio Grande do Norte. Veja bem, aquele sal marinho que tem lá, os americanos vinham aqui e compravam. Os americanos, não o povo americano, porque o povo americano é muito parecido com o brasileiro também, para que a gente não seja percebido com nenhum tipo de xenofobia, né? Mas tem muitas coisas lá. Vamos dizer assim, os executivos lá compravam esse sal do Rio Grande do Norte. E diziam que esse sal do Rio Grande do Norte era para usar na época do inverno, né, do gelo, jogavam sal no gelo. Na verdade, era um papo furado grande, porque é o seguinte, esse sal de Mossoró, aquela região de Mossoró lá e tal, ele é considerado o melhor sal do mundo para
a questão sanguínea, né? Para controle de temperatura, controle de pressão, né? Sobretudo isso que a gente sabe que tem mesmo doença de pressão. Esse negócio foi negociado. Eu até decorei o nome porque não tinha como eu não decorar, pela Morton Salt, né? Que meu nome é Norton. Aí eu decorei que eram os caras operadores das maiores joint ventures do mundo com a China, porque a China é o maior consumidor de sal do mundo, né? 25% do sal do mundo eles comem lá. E esse sal era o sal que saía de Mossoró com o discurso de que era ser levado para usar para degelar as estradas. E era um sal que era vendido por um preço absurdo, tipo esse sal do Himalaia, esse sal que é usado aí na gastronomia, na alta gastronomia, como eles estão usando agora. Então é o seguinte, Sal rosa, continuam nessa grande molecagem de fazer a gente de besta, né? E, na verdade, a gente não sabe das coisas, a gente é desinformado em relação ao que é. Né? Hoje se sabe que esse sal de Mossoró é um melhor sal do mundo, né? Teve também uma situação muito engraçada. Vamos pro... Mas deixa eu só abrir isso aqui, próximo... porque isso é tão hilário. Isso é tão hilário que é um negócio assim muito divertido. É um índio, que era garimpeiro naquela região lá da Cabeça do Cachorro, naquela região, né, onde eles tiram pepitas de ouro assim, de 30 quilos, né? Ligou para um pessoal pedindo para... Eles dizem, índio fez... É claro que eu vou imitar aqui, né? Não foi desse jeito o diálogo, mas é só para as pessoas entenderem. O índio diz assim, índio tirou muito ouro. Índio gerou muito resíduo, né? Índio precisa se livrar desse resíduo para não ter problema, né, para mim. Aí o pessoal, tudo bem, a gente vai lá. Aí foram lá, chegaram lá. Quando foram observar, o resíduo era paládio, que é 2 vezes mais o preço do ouro. Entendeu? Então, o que para a gente parece que é lixo, na verdade é uma fortuna. Esse Brasil continua sendo de uma maneira assim tão louca, eles metem um canudinho aqui e extraem só tudo. Não é de hoje, né? Okay. E esse país não acaba. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. A conversa está só boa nesta segunda-feira, seu da hora. Voltamos já. Estamos de volta com o seu da hora, falando agora em política, porque foram registrados, né, as candidaturas dos 5 candidatos a governo aqui do estado do Ceará. Em meio ao período eleitoral, 5 candidatos ao governo do Ceará pediram registro de candidatura à Justiça Eleitoral. São eles Capitão Wagner, Zé Batista, Roberto Cláudio, Eumano de Freitas e Serlei Leal. O nome do advogado Chico Malta foi apresentado pelo PCB, mas ainda não consta no portal de divulgação de postulações do TSE. A candidatura de Capitão Wagner apresentou 7 partidos como coligados. O petista Eumano de Freitas, ao registrar seu pedido, citou como aliados 10 partidos. Já Roberto Cláudio é quem aparece com 11 partidos ao todo. Por outro lado, Serlei do Unidade Popular e Zé Batista do PSTU não conseguiram formar coligação e irão disputar com chapa pura. Ok, aí o registro das candidaturas ao governo do estado do Ceará, e hoje, como nós estamos aqui com o doutor Djalma Pinto, já trouxemos ele desde sexta-feira para cá, para a gente falar um pouco sobre política, nós estamos nesse período eleitoral, saiu aí o registro dos candidatos ao governo do estado. Meu querido Norton, desses 5 candidatos, quem tem mais, quem está com um apelo, digamos assim, mais popularizado, quem tem mais o gosto hoje, ao seu ver, na questão da imprensa, nos bastidores da política? Antes do Norton responder, eu quero só fazer uma retificação. Na verdade, foi pedido o registro da candidatura. Ah, perdão. Aí vai haver agora a publicação do edital, comunicando à comunidade esse pedido, e cada partido, coligação, federação ou cada candidato pode oferecer, no prazo de 5 dias após essa publicação, impugnação ao registro da candidatura. Depois de tramitado o processo, no caso de haver impugnação, aí sim o registro é deferido. Tranquilo, não, mas a gente está dando, assim, praticamente são os candidatos que se postularam, que se apresentaram e que realmente são candidatos. Existe esse trâmite, mas a gente já dá como certo. Nós vamos ter aí essa campanha se afunilando para 3 candidatos. Tá? Você vai ter o Roberto Cláudio, você vai ter o Eumano de Freitas, né, deputado,
ex-prefeito de Fortaleza, o Roberto Cláudio, o Elmano de Freitas, deputado estadual, que foi também candidato a prefeito de Fortaleza, perdeu para o Roberto, né, na sucessão da Luiziane, e você vai ter a candidatura do Capitão Wagner, agora já estreando na cena estadual, vamos dizer assim, no Senado estadual, né. A sorte de cada uma das candidaturas já estão lançadas durante muito tempo, né? Você teve aí até agora o Capitão Wagner liderando as pesquisas, mas sendo protagonista quase de um paradoxo, né? Porque ele liderava as pesquisas onde ele era praticamente candidato único. Você já teve movimentações de voto nesse sentido, né? Com o crescimento do Elmano, com o crescimento do Roberto Cláudio, natural, né? Com vamos dizer assim, uma desmobilização de voto do Wagner dentro dessa ausência de candidatos. Porque, ao mesmo tempo que ele era o líder das pesquisas, ele era o líder das pesquisas, onde ele era praticamente o candidato único, ele também ficou estagnado durante um ano, sendo candidato único, né? Nesse patamar de 40 pontos, mais ou menos, aí onde é que vai estar. Então, a gente vai ter... O que vai ser observado agora vai ser esse jogo de apoios, né? Se quem vai ser quem, né? Se isso vai somar ou se isso vai somar. Eu acredito que não vai somar, porque a transferência de voto não é uma coisa tão como se pensa. As pessoas vão votar, né? Não vão aquele fenômeno Lula, que fazer aquelas coisas todas, eu acho que não vai mais acontecer. Se acontecer alguma coisa nesse sentido, pelo Bolsonaro, que é um candidato que praticamente não vai ter um representante aqui. Ele tem um conjunto imenso de realizações no estado de Ceará, benefícios sociais e obras que você pode dizer assim, por exemplo, vai começar por 1.300.000 famílias, né? Você multiplica isso por 3, você vai ter aí quase metade da população cearense recebendo esse Auxílio Brasil, que está em R$600, mais o Vale Gás, que dá 120, vai para 720, mais a possibilidade de pegar um crédito consignado de R$2.500. Você imagina o impacto que essas coisas vão ter. Fora isso, perenização de 2 rios no estado do Ceará. Nós estamos falando de uma coisa absolutamente inédita, né? Acho que no mundo. Como é que o cara faz um estado seco como o Ceará, conhecido como o Rio Jaguaribe, aquele rio mais seco do mundo e tal, inclusive um trecho grande do Rio Jaguaribe, perenizado também, né? Que está levando água para o Castanhão. O Castanhão estava com volume de água muito baixo, hoje já está com 20. Não pegou muita água, né? Acho que tem algum problema que a gente tem que investigar lá no Castanhão, entende? Porque ele já era para estar muito. Falam que tem, né? 1000 problemas lá que a gente tem que ver com a turma da geologia para saber o que está acontecendo. Mas, assim, você imaginar que essa invasão de água, né, vai praticamente livrar cerca de 90 cidades do Ceará desse estado de calamidade pública permanente, da seca e essa coisa toda. Então, você vê o impacto dessa chegada do Bolsonaro. 234 obras de mobilidade. Isso são dados, né, que está aí, que eu acho que tem que ser... Essas coisas, não sei se está de conhecimento, porque tem muita coisa que as pessoas acham que é do governo estadual. Do governo do estado. Né? Por exemplo, tem uma coisa... O famoso direito autoral tem uma coisa que eu decorei, professor Djalma, que eu fiquei assim... Eu decorei até o nome do negócio, cara. Era Condomínio Residencial Dom Mauro Ramalho, em Iguatu. 900 apartamentos. Investimento de R$65 milhões do Ministério do Marinho, né? Da integração, né? Integração regional. Simplesmente ninguém do governo federal apareceu lá para dar a chave. As chaves desses 900 unidades residenciais foram entregues pelo prefeito da cidade de Iguatu, que tem uma polêmica aí, né? Se ele está caçado, se não vai ter eleição, se não vai ter eleição, ninguém sabe o que está acontecendo. Agora, você imagina o nível vamos dizer assim, a abundância de coisas que aconteceram, né, no estado de Ceará, como, por exemplo, a travessia urbana em Tianguá, que muita gente achava que era de um deputado federal, mas não era do governo federal. Assim como essa travessia urbana de Tianguá, você tem 234 intervenções de mobilidade urbana nas cidades do Ceará, que ninguém sabe quem representou, quem foi que não entregou. Nós tivemos aqui já polêmicas de entrega de ambulâncias, que ninguém sabia se quem estava entregando era um, se quem estava entregando era outro. Quer dizer, o governo mandou um monte de ambulâncias. Aí o governo do estado de Ceará alugou por uma fortuna, uma série de ambulâncias agora, que ninguém sabe como é que vai ser essa coisa, né? Essa legislação está completamente maluca, né?
E a gente tem que lembrar de todos esses detalhes, que esses detalhes vão incidir na votação, no voto, as pessoas estão percebendo, as pessoas vão ver isso com muita clareza. Quem vai pegar isso, quem vai pegar essa carona, né? Não se sabe. Agora, um ponto que você falou aí, que deve ser modelo de gestão, de governança, qualquer que seja o candidato, inclusive para as futuras gerações, esse problema da transposição do Rio São Francisco. Como é possível se explicar, sob o ponto de vista científico, político, seja lá de que ótica se olhe o problema, você passar 16 anos construindo uma obra que era fundamental para milhões de pessoas humildes que habitam o Nordeste do Brasil. E essa obra ser possível realizar em 2 anos, né? Não foi houve a necessidade de apenas 2 anos concluir uma obra que estava 16 anos consumindo dinheiro e multiplicando ineficiência. Isso é que o Brasil precisa acordar. Qualquer cidadão que se propõe a ser governador, prefeito, presidente, ele tem que tomar essa linha de compromisso que a própria Constituição ela exige, lá no artigo 37, eficiência na governança. E uma prova de ineficiência cabal, histórica, que deve ficar na mente de cada pessoa que integra a comunidade política contemporânea, é essa. Como é que se passa 16 anos para concluir uma obra cuja efetivação, cujo término podia ocorrer, como ocorreu, em apenas 2 anos? E a gente vem de uma história muito, do meu ponto de vista, vergonhosa com relação às obras do governo anterior, como, por exemplo, aqui, se tratando do Ceará, aeroporto, que era para ficar pronto para a Copa das Confederações, 2012, 2013, não lembro. O metrô, né, que foi na base do arranjo, ainda não está pronto, porque não tá. as linhas do VLT... Nós tivemos uma reportagem aqui há 15 dias atrás, denúncia de telespectadores sobre as obras do metrô ali na Santos Dumont, tem 3 pontos de interdição, esculhambou o trânsito, acabou o comércio, é sujeira, é poeira, assalto, insegurança, e a obra parada com 3 funcionários trabalhando uma obra ali na esquina da Nunes Valente. Nós compramos 2 tatuzões. Os tatuzões nós compramos 2 tatuzões. Vergonha. Nós compramos 2 tatuzões. Foram 2? 2. Aí só deu para fazer 1 para montagem, 1. Quando foram ligar, não tinha energia suficiente para acionar. Quando o tatuzão entrou, que ele tá cavando, tá? Ele está cavando, mas é o seguinte, a planta subterrânea mudou também, porque nós tivemos já novos prédios e as fundações são maiores, entende? Então tem uma série de questões aí que não estão ainda bem resolvidas. Tem uma obscuridade em relação a tudo isso, né? E é uma coisa que o governo deveria se manifestar, ou a gente deveria, né, agora, nesse papel novo, que a imprensa cearense simplesmente calou em relação a isso. Nós vamos ter que, novamente, tocar nesses pontos, que é para as pessoas colocarem. O aquário, que é o grande escândalo que a gente tem, quer dizer, é uma obra que é até defensável, porque... o panorama artesanal. O que é que funciona lá? Né? Mas você imagina o seguinte, o aquário que nós temos um mercado de turismo que é um mercado extremamente competitivo, né, entre ele. Aí, se você tem um aquário, ele vai dar um atrativo... Ele é defensável, o aquário, tá? Do ponto de vista que você pode colocar. Mas agora, como é que ele não é executado? Há preços, como o aquário do Rio de Janeiro, como o aquário de outros cantos que tem, né? Por que a gente não conseguiu fazer? Entende? Por que não deu certo? Por que parou? Né? Eu acho que aí essa Quanto foi investido? Isso, né? Já foram as primeiras... Quanto foi investido? Quanto foi gasto já lá? Né? Não, o Cid teve a ideia, que eu acho correta, mas aí o Camilo não toca a obra. Né? Aí você já diz assim, essa coisa que está entre eles aí, esse racha deles, as origens estão nisso aí. Tem uma série de obras que deveriam ser tocadas que não foram tocadas, como a continuidade, por exemplo, houve um desmonte na Ronda do Quarteirão, com um investimento incrível para fazer isso aí, houve um desmonte. Ele foi novamente zerado, aí eles substituíram pelo raio, né? Que o raio começou no governo do Lúcio Alcântara, que foi talvez a coisa que tenha sido mais interessante. Em matéria de segurança pública, no Ceará, o melhor projeto desde 20 anos para cá foi o raio. Matéria de segurança pública. Quando você chega em qualquer lugar, você falava, Ronda do Quarteirão. Eu te via memes, vídeos das pessoas segurando uma arma assim para trás e dando tchau pro Ronda do Quarteirão. Agora, quando o cara diz assim, lá vem um raio, meu irmão, aí o bicho pega.
Aí o cara é chinela pra que te quero. Pois é, Né? nós não tivemos, um desmantelamento da Polícia Civil. E que é uma detalhe, coisa- no Brasil todo é a que é polícia uma que coisa- menos mata. Pois é, não, mas esse desmantelamento dessa polícia que investiga, dessa informação, a maioria dos crimes que estão acontecendo, eles não são simplesmente investigados, eles acham que não merecem. Com esse desmantelamento disso aí, a gente está sem investigação. E nós Aí estamos veio- só na ostensiva. Aí veio o projeto Ceará Seguro. Não, e presta atenção. Será pacífico. Os guardas municipais que teriam essa função de fazer essa segurança comunitária, preventiva e tal, são usados também agora para fazer a segurança ostensiva. Se a gente ficar só na ostensividade, nós vamos transformar isso aqui numa praça de guerra como é... Semana passada teve um caso na Beira-Mar, da Guarda Municipal, Pois é. que abordou um cara que estava lá com uma irregularidade lá na barraca barracas, dele, lá, né? na barraca lá de vender os produtos dele lá, refrigerante, essas coisas. Mas isso também a gente tem que ver E- que é tipo assim, as pessoas não podem também favelizar uma região, né? Não, eu tô falando era- da ação. Não, pois o é. tipo de ação. Não, é porque, eu vou te falar, a mesma coisa acontece dentro do shopping, que você tem que tirar os assaltantes que tem lá, os lanceiros e tal. Quando isso acontece dentro, sempre que você ligar uma câmera e você mostrar uma violência, qualquer pessoa vai ficar do lado de quem está apanhando. Entendeu? Ela não vai saber quais são as causas. Né? Você tem assim, por exemplo, dentro do shopping, o segurança puxa uma mulher lá, né, pelos cabelos, pá, puxa, ela cai no chão, eu tô grávida, não sei o que e tal. É automático isso, entende? Ninguém gosta de ver uma cena dessa, mas é assim, ninguém gosta de ver, por exemplo, uma cobra sendo cortada, um bicho sendo morto. Ninguém gosta dessa ideia, entende? Isso é uma coisa que as pessoas têm que entender isso. Se eu ligar a câmera, né, no caso lá, a Guarda Municipal está sendo usada como força policial para tirar um cara que não era concessionário, que não está Eu não pagando questionei o nada. ato, Pois eu é. questionei a forma Pois e quem é. fez. Não, mas de qualquer Porque- maneira a violência porque- sempre vai parecer uma coisa maluca. Não, né? porque parece que a Beira-Mar está terceirizada. Tem um debate Entende? sobre se o policial deve usar ou não a câmera, né, para colocar. As pessoas Está sendo colocam isso usado como no uma Rio de coisa Janeiro, para. Pois é. Eles colocam isso como uma coisa tipo assim: você concorda, você não concorda? Você tem que ter essa ação ou não tem que ter essa ação? Agora, rapaz, por exemplo, na quinta-feira, nós tivemos, quinta-feira da semana passada, nós tivemos uma troca de tiros em Tianguá, onde 3 policiais saíram feridos. Imagina isso, entende? Nós tivemos aquele caso lá na BR, e o cara matou 2 policiais rodoviários Experientes, né, da no Rodovia caso. Federal. No caso do Tianguá, É uma inexperiente. situação, No caso da BR, é uma situação que nós não podemos mais deixar o nosso policial mano a mano nesse combate. Ele tem que ter toda essa defesa, ele tem que ter todos esses aparelhos, esses equipamentos, ele tem que quase ser um guarda Robocop para entrar no meio dessa história. Porque você vai entrar no tiroteio, cara, não é brincadeira, entende? Nós não estamos falando não é troca de bala de filme de filme policial, não. É cena real, é vida ou morte ali. São situações limites que não deveriam ter acontecido, porque quando acontece o crime, quando o crime irrompe, como uma ferida, como um tumor que explode, nessa coisa toda, é porque o sistema de segurança, que em tese é o próprio Estado, se a gente for analisar, né, em análise última, né, o Estado ele tem essa função de garantir a vida das pessoas. É por isso que as pessoas se civilizaram, se abraçaram, se organizaram em comunidades, né, professor? A gente sabe disso. E o que é que nós vamos ter? De volta à barbárie, quer dizer, as cenas mais loucas que a gente pode imaginar. Então, está havendo uma confusão, uma falta de política de segurança de maneira muito clara. Política de segurança que eu falo é você pensar um sistema que vai ser, e não uma ideia publicitária que vai ser lançada para essa coisa toda. Né? Agora, você falou no aeroporto, que ele ia ser concluído naqueles eventos, e eu me lembro do cara tomar conta aí da Infraero, o presidente lá, o gerente do geral, que era o ex-governador do Rio de Janeiro, Moreira Franco, queria fazer um puxadinho. Se lembra disso? Um puxadinho. O que é o puxadinho? É a prova inequívoca da ineficiência, da incompetência, da desqualificação gerencial para ocupar o respectivo cargo. Então, nós estamos agora no momento em que o povo vai escolher quem vai exercer a governança. Aí o povo cada cidadão deve cobrar no debate, no programa de governo, critérios para a escolha das pessoas que vão
atuar na respectiva área. Por exemplo, esse metrô, compra desse tatuzão, quem era o gerente, quem era o gestor que estava incumbido de operacionalizar a compra ou fazer a licitação, ou por que esse equipamento foi usado e não correspondeu à expectativa. É nesse ponto que me parece que é esse modelo adotado de governança pelo governo federal, que asfaltou estradas lá na Amazônia, construiu pontes por todos os rincões aí do Brasil, como foi possível fazer isso em tão pouco tempo. E essa forma de governança é que deve ser transposta, ser levada para cada estado, para se vir como operacionalização, otimizando o recurso público e apresentando o resultado daquilo que a população espera. Djalma, aproveitar aqui a sua larga experiência em campanhas políticas, você já observou muitas campanhas aí e tal. O que você acha que vai ser essa campanha que será? Essa campanha ela vai ser uma reedição daquilo que já houve, parece que em 2012. Roberto Cláudio, que foi candidato, era Heitor Ferri, agora aparece o capitão, e o candidato é humano. E o que é que o eleitor realmente deve cobrar? O encaminhamento de propostas com perspectiva de efetividade em relação, que você já falou aí, segurança pública, reformulação nesse combate às facções criminosas que literalmente dominaram os bairros periféricos de Fortaleza e algumas cidades também no interior. É preciso que haja aí um programa, uma maneira de apresentar à população como vai ser esse enfrentamento. Segundo ponto, para o problema de saúde, esses hospitais, como seria a maneira de serem eles geridos, atendendo à expectativa da população e, por fim, qual vai ser o tratamento da escola. Porque o aumento da violência, ele é uma consequência da falha lá na escolaridade do primeiro grau do ensino fundamental. É isso aí. E a gente vinha de um período com relação à segurança, que nós falamos, que a pauta da segurança foi a promessa política de muitos candidatos e, inclusive, o último governo do estado do Ceará. Vindo já desse projeto do Ronda do Quarteirão, que, como você bem falou aqui, foi desmantelado, foi desmanchado e tal, e tinha aquela polêmica da compra das Hilux e tal, compra, não compra, é bom, é caro, não é caro, tinha necessidade ou não tinha. Esse projeto do Ronda do Quarteirão foi imitado em outros estados, foi copiado, por exemplo, Rio Grande do Norte tentou implantar isso e está no que está hoje, né? E aí depois nós tivemos o projeto Ceará Pacífico, que foi um projeto muito bem elaborado, foi um dos projetos mais caros relacionados à segurança pública do Nordeste do Brasil e foi entregue na mão da vice-governadora, que é uma professora, que entende tanto de política, quanto de segurança pública, quanto de serviços domésticos. Me perdoe a forma de falar, mas é complicado. Não é que ela não tenha competência, que ela seja incompetente, não, é que não tinha lógica. Esse projeto ele foi encomendado para o sociólogo de São Paulo, Renato Sérgio, por mais ou menos R$2.800.000. Eles fizeram isso aí. Ele resultou em 3 apostilas, praticamente. A primeira apostila é uma resenha jornalística dessas experiências internacionais, aquela velha citação da teoria da janela quebrada de Nova York, né? Que, aliás, o Tasso trouxe para o Ceará. É bom que se diga, né? O próprio cara que implantou lá, ele estava aqui na década de 90, o Ceará tem essas coisas. Né? O Ceará é universal. O Ceará dá esses fundos. O Ceará tem essas coisas que são importantes, né? Está antenado. Aí ele puxa para... Eles vieram aqui para o Ceará, eles veio para cá essa teoria, entende? Quer dizer, a gente recebeu essa informação da fonte primária, não foi de fonte secundária. Entende? Se quisesse convocar, você reata. Porque esse negócio de... Os planos que são feitos pelo passado são muito bons. Entendeu? Por exemplo, a ideia de desbravar o Cerrado é de um grande brasileiro, João Paulo Reis Veloso, que foi o gênio do planejamento brasileiro. Não tivemos ninguém como ele aqui no Brasil. É um cara incrível, que é do período militar, né? Ele é da época do Castelo, ele entra na época do Castelo lá, e ele falou, vamos abrir o Cerrado para essa produção. O Brasil hoje é um país que tem uma balança comercial invejável,
grande produção de alimentos e tal, devido a esse desbravamento do João Paulo Zé Veloso, daquela época lá, porque isso foi dado continuidade. Entende? Então, esse plano que o Tasso tinha bolado lá, naquele período dele lá, ele tinha que ser dado continuidade. Não cada um que entrou muda fazer a ideia. do seu jeito, Não, né? vai fazer do seu jeito, vai fazer essa loucura. A Ronda, em tese, ela seria muito interessante, como a ideia do policiamento comunitário, preventivo, né, comunitário, ela seria muito interessante se ela tivesse sido aplicada pelas guardas municipais. Se o Estado do Ceará tivesse pego esse dinheiro, que se mobilizou para fazer a ostensiva, de uma coisa que é preventiva, eu não sei se vocês vão entender, mas assim, você tem que fazer esse investimento na preventiva, e esse investimento na preventiva você não faz sem informação, né? Que aí entra a turma da Polícia Civil, seus investigadores e tal, que foram desmantelados. Se você transformar esse povo aqui em ostensivo também, o que é que eu estou fazendo? Porque, veja bem, o policial ele tem que ser treinado para chegar e resolver o caso. Ele não tem tempo, às vezes ele tem um segundo para salvar uma vítima. Tu estava contando para a gente recentemente a história de uma vereadora, né, que escapou de um facão, de uma faca. Uma facada, né? Uma facada no pescoço. Né? Foi né? Não posso dizer. A vereadora do PPN aí no passado, deixa quieto. Do passado aqui. Mas imagina o seguinte, porque foi uma questão de um segundo, entende? É aquele um segundo que pode salvar uma vida. Não tem como o cara chegar e vou dizer, eu vou conversar, nós vamos conversar. Entendeu? Tem uma cena muito engraçada, naquela época que implantaram o Ronda do quarteirão, professor, foi engraçado demais a coisa. Um cara estava riscando facão na calçada, dizendo que ia matar a mulher dele. Estava bêbado e riscando facão na calçada. Chegou a Ronda do quarteirão com aquele discurso, né? Vamos conversar, cidadão e tal. Né? E o cara, quem estava assistindo a história toda, era um sargento daquela PM antiga, que a gente chamava PM do bucho quebrado, né? Da farda cinza. Esse cara funcionava. E o cadete, né? O noviço lá do Ronda, disse assim, que é isso, cidadão, vamos conversar. Aí o cara disse, eu vou matar vocês também. Aí o sargento ficou com raiva, sabe? Levantou da cadeira dele, foi lá e tomou o facão do cara. E disse, respeita a autoridade, né? Tomou o facão do cara e deu uma surra no cara com o facão. Aí pegou o cara, algemou e botou o cara para andar na viatura com ar-condicionado, que tinha essa brincadeira, né? Que a pessoa estava se divertindo, os bandidos estavam morrendo de rir, porque tinha ar-condicionado dentro da viatura. Entendeu? São coisas que são feitas de maneira acrítica. Você não pode ter uma ideia de que o policial ele é um fenômeno, vamos dizer assim, da antropologia. Você não vai botar um policial americano aqui que vai resolver a história, porque nós temos nosso jeito de fazer política, né? Ou de fazer polícia, né? Nós temos, assim como em qualquer outra situação, ela é sempre quase a economia antropológica, a segurança tem que ser antropológica, a educação também é antropológica, tudo é muita antropologia e as pessoas não estão fazendo do jeito cearense de fazer. Então, ok. Nós vamos a um rápido intervalo, Norton, e daqui a pouco a gente volta falando mais sobre isso. Não sai daí, voltamos já com o Seu da Hora. Estamos de volta com o Seu da Hora e falando agora que o Ministério da Defesa envia relatório ao TSE sobre a inspeção das urnas eletrônicas. Na última quarta-feira, o Ministério da Defesa pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que inclua mais 9 militares no grupo que inspeciona as urnas eletrônicas. O documento é assinado pelo ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. No ofício enviado ao TSE, o ministro da Defesa disse que os militares indicados têm o conhecimento em linguagem de programação e podem atuar em apoio à equipe das Forças Armadas de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação. Ainda conforme o documento, esses militares estão sendo indicados para a inspeção do código-fonte das urnas. O código-fonte é o conjunto de linhas de programação de um software com as instruções para que o sistema funcione. A abertura do código permite a inspeção pela sociedade civil. É isso aí. Gente, eu tenho uma pergunta que eu não sei se vocês vão me responder do jeito que eu gostaria de receber a resposta. O que é que o Ministério da Defesa tem que estar... É
é da alçada do Ministério da Defesa? É atribuição do Ministério da Defesa essa questão da urna eletrônica? Olha, Porque ficou assim meio... esse é um ponto que precisa ser muito esclarecido para a sociedade. A resolução do TSE, que regula essa matéria, ela prevê a participação das Forças Armadas. Está prevista lá a inclusão da OAB. E o novo Código Eleitoral, ele também consagra exatamente essa legitimidade do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça, do Ministério Público, da OAB, das Forças Armadas. É uma sociedade que é composta de vários segmentos, e esses segmentos, inclusive das associações aí, dos especialistas em informática, de sorte a permitir uma auditoria e uma ampla participação da sociedade nessa matéria. Só para esclarecer melhor ainda, a urna eletrônica ela foi elaborada por 7 engenheiros convocados pelo TSE para a execução do projeto que tinha sido elaborado por uns especialistas, mas que precisava ser executado. Então, a urna eletrônica foi criada por brasileiros, engenheiros brasileiros, entre os quais um engenheiro do Exército, um engenheiro da Marinha, um engenheiro da Aeronáutica e 3 engenheiros do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e outro engenheiro, 7 engenheiros. Portanto, todos os segmentos que têm competência, que têm realmente legitimidade, porque estão na resolução do TSE, estão credenciados para auditar, para examinar todo o procedimento que vai ser utilizado para que nós possamos ter uma eleição limpa, transparente, segura. Enfim, nós precisamos apenas reduzir essa tensão para que todos cheguem no dia 2 de outubro de forma serena, escolhendo de forma livre e soberana o seu candidato. Tranquilo, doutor Djalma Pinto, esse é o Seu da Hora, aqui na sua TV União, e vamos falar agora que para o STF, dirigentes de partidos políticos não podem ter mandatos de 8 anos. Confira. Foi determinado pelo STF que os partidos políticos realizem eleições periódicas para os mandatos de seus dirigentes em prazos razoáveis, observando a Constituição. A determinação da Corte tem relação com a autonomia que a nova lei dos partidos políticos deu às siglas, quanto ao prazo de duração dos mandatos até o limite de 8 anos. Por meio do plenário virtual, os ministros consideraram a medida inconstitucional e julgaram parcialmente procedente a ação. De acordo com o órgão ministerial, a medida fere um princípio republicano ao superar a periodicidade de 4 anos definida para os mandatos eletivos do Executivo e do Legislativo, fugindo ainda à exceção atribuída aos senadores da República, que têm um mandato de 8 anos. É uma nova mudança aí na questão dos dirigentes dos partidos, né? Mudando aí agora. A periodicidade era de 4 anos, agora aumentou para 8. Agora. Não, depois, eles querem impedir, né? Eles querem impedir, né? Na verdade, aí... isso é uma loucura, né? Se você for ver, em nome de uma constitucionalidade, né? Que a gente sabe que nada é constitucional se não tem princípio, né? Se não estou trabalhando com os princípios fundados, eu não tenho isso, né? Aí você vê o TSE, o STF, né? Sendo maior do que propriamente os partidos, maior do que a democracia, dizendo o que é que pode, o que é que não pode. É um poder quase imperial. Isso é um absurdo, né? Uma coisa completamente assim... Já está, né, professor? Eu acho que já passou de todos os limites desejáveis, né, de intervenção. Você tem um poder com essa força de interferir até nas convenções partidárias. Aí você tem um poder que está omisso numa série de outras questões, por exemplo, divulgação de pesquisa de opinião pública, ignoram a possibilidade, ignoram essa regência das eleições pelos institutos de pesquisa, né, essa promoção de candidatos pelos institutos de pesquisa. Dentro de uma resolução que está lá, que não está normatizada em várias questões, tipo quais são os nomes que devem constar nessa lista de pesquisa, porque a pesquisa tem que ser registrada, mas ela não pode ser... Quem bota o nome que vai ser colocado lá são os próprios institutos de pesquisa. Isso sim é que é
eu não vou dizer nem inconstitucional, porque isso caberia a cada um colocar, mas pelo menos as normas claras, entende? Assim, as regras, os códigos, né? Nós não temos sequer isso. A Constituição, ela está mais pautada para princípios, né? O pessoal diz até assim, que um povo que tem princípios não precisa nem de leis. Eles falam isso. Em tese, funcionaria. Por exemplo, o direito de família. Precisar de pedir para o juiz determinar que o pai pague a pensão de alimentos para o seu filho, isso aí é até antinatural, isso é o pai desalmado. Isso numa sociedade normal, numa sociedade plenamente consciente dos deveres e dos direitos de cada um, nem precisar desse direito de família normatizado dessa maneira. No caso aí, o Supremo Tribunal Federal, ele exerceu o chamado ativismo. Ele está atuando como legislador negativo. E o que se questiona é quando ele atua como legislador positivo, elabora normas de conduta que devem ser seguidas e observadas pelos cidadãos, sem que qualquer dos seus integrantes tenha sido eleito pelo povo. Esse é um questionamento que se vem fazendo há algum tempo em relação à Suprema Corte dos Estados Unidos, Suprema Corte do Brasil. Em relação ao tema das pesquisas, isso precisa ser urgentemente objeto, inclusive, de uma CPI no Parlamento brasileiro. Já tentaram instalar no ano 2000 uma CPI, mas o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, impediu a instalação. Foram ao Supremo discutir, o Supremo chancelou a posição do presidente Eduardo Cunha. As pesquisas interferem nas eleições brasileiras, as pesquisas não obedecem um rigor científico, muito menos uma isenção. Você, muitas vezes, tem uma empresa que é assintosamente contrária a determinado candidato, como é que ela vai ter credibilidade para fazer uma pesquisa isenta, com neutralidade, com rigor científico? O que nós precisamos, inclusive quando o Supremo Tribunal Federal decretou a inconstitucionalidade do artigo 35A lá da Lei 9504, que proibia a divulgação de pesquisas até 15 dias antes das eleições, ficou dito no acórdão que o direito à informação, ele não é absoluto, mas poderá a parte prejudicada ser ressarcida pelos prejuízos causados. Então, as empresas de pesquisa que divulgam pesquisa, elaboram pesquisa para divulgação na véspera e no dia da eleição, quando essas pesquisas são desmentidas pelo resultado da urna e o candidato foi prejudicado, ele está legitimado para cobrar uma indenização, inclusive sem necessidade de comprovação de culpa, por força do artigo 927, parágrafo único do Código Civil, que prevê que a atividade de risco gera dever de indenização, independentemente de comprovação da culpabilidade do causador do dano. Isso é interessante, hein? Muito. Sofisticada essa regra, hein? Porque... Agora, veja bem, Djalma, o que eu estou pedindo, né, é que se diga, pelo menos, quem vão ser os candidatos que devem entrar na pesquisa. Porque do jeito que está, os institutos está na mão dos candidatos, está na mão dos institutos promover a eleição, dizer quem está na frente, quem não está na frente. Eu acho que se disser assim, só vale a partir das convenções das candidaturas registradas, como está no artigo 3 da Resolução 23.600, né? Já seria uma grande... nós já teríamos, pelo menos aí, uma certa regra do jogo, claro, né? Então, nessa coisa de vou lançar o fulano, aí o fulano aparece com tanto, aí depois eu boto ele com tanto, e vai com tanto, vai subindo, e fica essa loucura. Agora, por que o STF não vê isso? Que tem essa brecha, ele não entra. Esse ponto que você está suscitando é o famoso ponto da pré-campanha. O que é que a legislação diz? Que no ano da eleição, quem quiser divulgar pesquisa eleitoral tem que registrar 5 dias antes de ser divulgada. Mas aí o Norton coloca, quem são os que vão constar na pesquisa pelas empresas? Aí é que é o problema, cada um coloca de acordo com o que acha que deve, aí precisa haver um disciplinamento. Realmente, a lei só obriga
que conste na pesquisa o nome daqueles candidatos que postularam registro de candidatura. E o registro da candidatura até do dia 15, do dia 5, do dia 5 de agosto ao dia 15. E a pré-campanha começa logo no início do ano. Em janeiro já estão fazendo pesquisas. Por isso é que você tem realmente esse ponto vulnerável que precisa ser disciplinado. É isso aí, falando em registro, né? A gente ia desinflacionar e ia enxugar essa loucura que está aí. Porque, por exemplo, a gente teve quantos candidatos nós tivemos a presidente que passaram nessa roda de pesquisa e a gente não viu absolutamente nada. Aí você tinha sempre essa coisa do Lula na frente, Lula na frente, Lula na frente, Bolsonaro lá atrás, Lula na frente, Bolsonaro lá atrás. Você vai criando expectativas de poder e isso é uma coisa que eu acho que os tribunais têm que... O STF tem que entender, aliás, não só o STF, Congresso Nacional, né? Eu não posso trabalhar criando expectativa de poder, que fulano vai ganhar, que ciclano vai perder, né? Você trabalha com a mística ganhadora aí, ou com a mística perdedora de uma candidatura para colar uma pecha que essa candidatura não vai dar certo. Nós tivemos aqui no Ceará, recente, né, na edição para a Prefeitura de Fortaleza, né, uma coisa parecida como essa. Foi dito no segundo turno que o Wagner teria uma queda de 20 pontos, né? Não, teria tido uma diferença de 20 pontos. 22. Quando as urnas abriram, estava encostado. Esse mesmo caso aconteceu na eleição do Heitor Ferrer, que ele foi praticamente expurgado da eleição porque se criou uma ideia de que ele não teria, ele não chegaria, né? Aliás, o Heitor, acho que arguiu essa legislação para ter uma Ele realmente promoveu uma ação que ainda não foi julgada, cobrando uma indenização que é justa. Porque, veja você, na véspera da eleição, você, 48 horas antes da eleição, você não pode fazer propaganda, encerra propaganda eleitoral no rádio, na televisão, você não pode mais ter contato pelos meios realmente que eram mais eficazes, inclusive, no passado. Você pode ainda manter contato pela internet. Mas, por exemplo, no caso do candidato Heitor Ferrer, ele foi massacrado, alijado da disputa por uma pesquisa divulgada na véspera e no dia da eleição, que o colocava sem condição alguma de vitória em quarto lugar, colocando o candidato Moroni como terceiro colocado com 17 pontos percentuais e o candidato Heitor com 14. Abertas as urnas, o candidato Heitor teve 20,97 pontos percentuais e o candidato Moroni 14. Ou seja, a pesquisa derrotou assintosamente, errada, o candidato Heitor Ferrer. Aí você coloca, Norton, um ponto que é relevante. A pesquisa nada mais é do que uma propaganda muito vigorosa. Imagine, na véspera da eleição, a pesquisa coloca um candidato com 22 pontos percentuais na frente do seu adversário. Qual é o eleitor com 70 anos que não é obrigado a votar, que vai ter motivação para sair de casa para sufragar o nome daquele que já é apresentado como sem chances, 22 pontos percentuais atrás daquele seu adversário. Então, a pesquisa interfere nas eleições, ela desmotiva o eleitor indeciso de seguir aquele candidato que ela aponta como sem chance, como já derrotado. E quando são abertas as urnas, fica comprovado o erro, aí só teria uma chance para o Instituto de Pesquisa, provar um fato inusitado ou bizarro, excepcional, que ocorreu após a coleta da amostra, que interferiu na intenção de voto dos eleitores. Esse papo de dizer que é porque o eleitor muda de voto até no momento que vai sufragar o nome do candidato na urna, essa resposta ou essa invocação, ela é inconsistente por uma razão. Porque por conta dessa área, dessa probabilidade, dessa mudança, é que existe a margem de erro. E quem fixa a margem de erro é o elaborador da pesquisa. E o resultado tem que estar dentro desses números que ele coloca como osciláveis. Tudo bem, doutor Djalma. Agora eu queria aproveitar aqui tem uma coisa, essa também que é engraçada, que é o seguinte, na verdade, ela desmobiliza o voto até em que pode ganhar. Se o cara aparece 20 pontos na frente, o eleitor diz assim, eu não vou votar porque ele já está eleito. Entendeu? Pode haver isso também. também. Eu não vou votar nele porque ele já vai perder, ou eu não vou votar nele porque ele já está eleito. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Você vê como não adianta ficar interferindo muito. Eu queria aproveitar aqui o finalzinho, nós temos 2 minutos para terminar o programa, agradecer a audiência de você que está conosco e aos telespectadores mandaram aqui algumas perguntas. O assunto é o seguinte, nós temos muitos candidatos a governo, a deputado e até a presidente da República que tiveram seus nomes envolvidos em processo e até que foram presos, o caso do ex-presidente Lula. É possível um governo sobre o qual recaem acusações da prática de crimes
combater o crime organizado, porque hoje a grande pauta da política nacional é a questão da segurança. Olha, se uma pessoa vai comandar, por exemplo, a polícia, você é o governador do estado, então você é o comandante da polícia militar. Se você não tiver um passado idôneo, se você tiver se envolvido com criminalidade ou sendo acusado de diversos ilícitos, como é que você vai ter moral? Moral, porque você, para comandar, tem que ter moral. Para uma tropa, você comandar, você tem que ter a sua retaguarda realmente fortalecida pela sua probidade, pela sua grandeza como cidadão. Então, é muito difícil, para não dizer impossível, se combater a criminalidade com eficácia, com eficiência, sem uma vida pregressa que motive respeito de todos os que são subordinados a você. Olha, vai cair naquela filosofia de faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Nós vamos ficar devendo mais comentários sobre isso para amanhã, porque hoje o nosso tempo já acabou. Muito obrigado, doutor Djalma. É muito bom ter o senhor sempre aqui com a gente. Hoje, segunda-feira, é bem diferente, né? As delações não inocentam o Lula. Né? É tipo assim, por mais que ele tenha, no processo legal, conseguido esses sursis, suspender a denúncia e tal, ele continua ainda contra ele uma delação como a do Palocci, que era o cara que ele dizia que era o cara muito... Mas, enfim, amanhã, terça-feira, tem mais Da Hora. Obrigado pela sua audiência. Deus abençoe sua vida. Amanhã a gente tá de volta. Eu não sou o melhor, mas especialista de boa comida, Frigideira do Johnny.